Olá, meus queridos patriotas, Sargento Roseno falando. Meus amados irmãos brasileiros e todos aqueles que aqui residem no Brasil e aqueles que estão no exterior. Venho aqui trazer uma grande informação e um convite especial para que todos venham sair às ruas no dia 31 de março, no Brasil inteiro, para que possamos lutar e comemorar o dia 31 de março de 1964. Eu estarei na Avenida Paulista, acompanhando com os demais patriotas, clamando, lutando pelo Brasil. E eu quero dizer a todos, nós temos que lutar pelo nosso país. O nosso país está tendo uma ditadura comunista de forma silenciosa. Se você ficar parado, aceitando ser massa de manobra, você vai para a guilhotina junto com a sua família. Então eu convido a todos, vamos lutar pelo Brasil e, se possível, vamos organizar uma grande caminhada rumo a Brasília no dia 4 de abril. Por que isto? Porque ontem, no dia 22 de março, foi julgado pelo STF se deveria ser julgado o habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, como de fato foi aprovado que sim. Naquele espaço de tempo, tendo em vista que seria decretada a prisão do Luiz Inácio Lula da Silva por cometimento de crimes e foi mantida a sentença na segunda instância e aumentada a pena no Tribunal Regional da 4ª Região, ou seja, o advogado de defesa, com toda a sua sabedoria, como todos fariam, pediu que fosse concedida uma medida liminar. O que é a medida liminar? A medida liminar não significa que o mérito da causa do habeas corpus preventivo foi julgado ainda. Não. O habeas corpus será julgado no dia 4 de abril. Mas a medida liminar foi concedida em caráter urgentíssimo para que o Luiz Inácio Lula da Silva não fosse à prisão. Aí eu te falo, no Brasil, a lei só beneficia a bandido de colarinho branco, porque se fosse um filho de pobre, se fosse um negro, uma prostituta, uma pessoa sem posses, ela jamais iria conquistar uma medida liminar. Dificilmente, você que é advogado, você sabe que quando você entra com o pedido de medida liminar em sede de habeas corpus, qual é o despacho que os juízes e desembargadores dão? Que não é cabível a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus, não é isso? Agora, eu te digo, por que o artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, né, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, aí eu te digo, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. É os chamados princípios constitucionais, que não devem ser mudados somente com uma nova Constituição, com os meios e recursos a ela inerente. Agora digo, por que o Lula é beneficiado com a medida liminar e quem está preso na segunda instância não é beneficiado? Você está vendo que o próprio STF está agindo em conluio porque tem o rabo preso com medo do Lula abrir a boca se for decretada a prisão, então conceder a medida liminar para que o mesmo fique em liberdade. E o senhor pode ter certeza que no dia 4 de abril vai ser concedida a segurança do habeas corpus preventivo, vai ser concedida a liberdade para o Lula, até que se esgote todos os recursos judiciais penais, ele vai permanecer em liberdade, sem poder ir à prisão. E nós estamos nos deparando no Brasil que existem vários que estão na cadeia porque perdeu em segunda instância e não teve essas benesses, essas malandragens da concessão da medida liminar. Então eu digo o seguinte, a lei é igual para todos, o artigo 5º da Constituição. Se o Lula foi beneficiado pela medida liminar
ou futuramente seja concedida, mantida a segurança da medida liminar e do habeas corpus julgando procedente para que Lula permaneça em liberdade, com absoluta certeza, deverá se estender a todos aqueles que foram presos na segunda instância. E eu falo, ministros do STF dizer que o caso do Lula é um caso específico, quer dizer que o Lula, por ser um ex-presidente criminoso, é diferente dos demais criminosos que tem no Brasil? Não. O artigo 5º da Constituição diz que a lei é igual para todos. Quando fala assim, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se o Lula, até o presente momento, não teve os recursos em trânsito em julgado, não teve a sentença penal condenatória em julgado, o que é isso? É quando você é condenado, você entra com todos os recursos cabíveis da esfera penal, e enquanto não se esgotou esses recursos, você é considerado inocente, porque é o chamado princípio da inocência, ok? Então, quero deixar claro o seguinte, está totalmente errado o STF. Por quê? Porque o STF já decidiu lá atrás, em outubro de 2016, em um habeas corpus de São Paulo, que foi o HC 126.292, que eles mesmos ministros declararam, disseram que a sentença penal condenatória deverá ser cumprida a partir do momento que o indivíduo, o apelante, perdeu a ação em segunda instância, que é o caso do Lula. Agora, beneficiar um ex-presidente da República que é bandido, significa que o STF está agindo em conluio, porque a maioria tem o rabo preso com o Lula, e o Lula disse, se eu for preso, eu vou denunciar, eu vou abrir a caixa preta e vou falar todos que estão envolvidos. Ou seja, no Brasil, acabou o Poder Executivo, o Poder Legislativo, que é composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, acabou o Poder Judiciário, então cabe às Forças Armadas, com base no artigo 142, quando se diz em defesa da pátria, promover uma intervenção militar. E se eles não fizerem, o povo brasileiro, todos têm que sair às ruas, com base no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, e fazer valer o seu direito, porque todo o poder emana do povo. E eu digo, o direito não acolhe a quem dorme. Se você tem um direito e você não briga por ele, é porque você está dormindo. E digo outra coisa, não adianta o cidadão reclamar dos seus direitos se ele abriu mão desses próprios direitos. Ou seja, não adianta você querer reclamar de um direito se você se tornou inerte, se você ficou parado sem lutar pelo seu direito. Você tem que lutar pelo seu direito. Você tem que acreditar no Brasil. Nós temos que limpar essa corja de bandidos que está no Poder Judiciário, no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Sargento Rosendo, juntos somos mais fortes. Faça um convite especial. Todos na Avenida Paulista, em São Paulo, em todo o território nacional, nas ruas, no dia 31. E se puder comparecer no dia 4 de abril, lá em Brasília, para a gente lutar e clamar contra a concessão do habeas corpus do Lula, vamos unir as nossas forças, porque bandido nesse poder não vai instalar uma ditadura comunista. Lute pelo seu Brasil, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Sargento Rosendo, olha, o direito não acolhe a quem dorme. Se você ficar quieto, você vai para a guilhotina. E eu digo, pense bem no que eu estou falando. Conceder habeas corpus ao Lula deverá se estender aos demais presos de segunda instância. O que significa isso? O STF está praticando uma implantação da ditadura comunista no Brasil de forma silenciosa, como foi feito na Venezuela, do qual Maduro é o pau-mandado do Poder Judiciário. E no Brasil, o Poder Judiciário silenciosamente está arquitetando, vão implantar uma ditadura comunista e, infelizmente,
todos nós e as Forças Armadas vão ficar subordinadas ao Poder Judiciário, mandando em um presidente fantoche. Então eu falo, lute pelo seu Brasil. Lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Juntos somos mais fortes. E compartilhe este vídeo, porque o Brasil precisa de você. O Brasil tem que ter uma intervenção. Quem aprova a eleição é a favor da corrupção. Quem quer uma nova nação é a favor da intervenção. Sargento Roseno, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. E vou te falar outra coisa. A maior ditadura comunista implantada em uma nação é aquela que advém do próprio Poder Judiciário, porque você não tem a quem pedir socorro. A maior ditadura comunista imposta em uma nação é aquela que advém, que nasce, que provém do Poder Judiciário, porque você não tem a quem reclamar. Olha só que barbaridade. Direito, o instrumento da classe dominante para se manter no poder. Obstaculizar os direitos do cidadão é o mesmo que colocar uma forca em seu pescoço. Então não esqueça, dia 31 de março na Avenida Paulista, estarei lá, e em todo o Brasil vamos comemorar o dia 31 de março de 1964 no Brasil, e vamos lutar pela não concessão do habeas corpus do bandido Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. Porque eu te digo, se for mantida, concedida esse habeas corpus, Lula poderá ficar em liberdade e afundar esse país ainda mais do que está. Só que uma coisa está garantida: Lula é ficha suja, é criminoso, não pode ser candidato, não pode disputar as eleições. O PT pode até lançar o Lula como candidato para demonstrar para o povo que ele está sendo injustiçado, como fazem os comunistas. Causa miséria, desgraça na vida do povo, depois da Bolsa Miséria, da Sexta Miséria para o povo, para dizer que estão fazendo bem. Isso são todos requisitos e artimanha de gente safada, pilantra, comunista, que engana o miserável com pouco alpiste, com pouca comida. Sargento Roseno, lute pela sua nação, uma nação livre e desembaraçada, com a intervenção por uma nova nação. Juntos somos mais fortes. Sargento Roseno, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Com a graça de Deus, somos mais do que vencedores. Compartilhe este vídeo.